Olá, estamos na nossa sexta aula, nossa última aula, né, do segundo módulo. Eu resolvi trazer para vocês alguns exemplos de harmonias cromáticas para complementar a aula de ontem, né? Eu acho bem interessante, eu achei que seria bem importante até trazer para vocês ter alguns exemplos aí de harmonias para vocês comporem o trabalho de vocês, os trabalhos, né? Quem sabe futuramente. E também eu vou mostrar para vocês uma técnica que é chamada de decalque. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou apresentar para vocês porque eu achei que assim, claro que quem quer iniciar mesmo no desenho artístico vai seguir tudo que eu falei. Desde as formas geométricas, as formas de composição, tudo que eu ensinei até aqui. Quem quiser evoluir mesmo no desenho vai seguir essas regrinhas. Só que eu resolvi trazer também alguma coisa que vocês pudessem ter resultado de imediato. Por exemplo, elaborar uma obra para dar de presente para alguém, por exemplo. Ou então que vocês queiram fazer, sei lá, de forma bem prática. Eu acho que todo mundo vai conseguir fazer dessa forma que eu vou ensinar. Então a gente vai começar aqui vendo alguns exemplos de harmonias cromáticas, né? Para a gente conseguir usar a questão, o quesito da cor nos nossos trabalhos, né? De forma que expresse aquilo que a gente deseja. Então vamos começar, ok? E amanhã vai ter aula ao vivo, viu? A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois módulos que se encerraram e falar também sobre o próximo módulo já, tá? Amanhã vai ter aula ao vivo aí e a gente vai estar junto nessa, viu? Tá. Então bora começar a falar, né? A combinação das cores de forma harmônica pode ser realizada de diversas maneiras e ter diferentes efeitos. Essas combinações podem ter maior ou menor contraste. A escolha de uma harmonia ou outra depende dos efeitos que a gente quer obter, ok? Por exemplo, a gente pode optar por produzir uma combinação que transmita tranquilidade, paz, ou algumas que você olha e sente aquele impacto mesmo, sabe? Então, antes de a gente olhar os exemplos, a gente vai falar sobre o que é contraste. Eu acho que na aula de ontem eu falei um pouco sobre o que é contraste, certo? O contraste é o fenômeno resultante da combinação de cores que apresentam diferentes matizes ou valores tonais. Eu acho que se a gente já prestou atenção na aula de ontem, a gente vai saber identificar aí o que é contraste. Mas a gente vai falar que contraste é a diferença de luminância ou cor que torna um objeto distinguível. O contraste é determinado pela diferença na cor e brilho. Por exemplo, o alto contraste é mais nítido a cor e baixo contraste é menos nítido a cor. A gente vai seguir os exemplos e a gente vai entender mais ou menos isso. Vamos seguir. A gente vai observar algumas possíveis harmonias cromáticas, né? Que são as formas que a gente combina as cores. Algumas podem ter maior contraste, outras menos contraste, a depender da nossa escolha, da nossa intenção, né? Então, as harmonias cromáticas são as seguintes: harmonia acromática. A harmonia acromática faz uso de cinzas e cores de baixa saturação.
Nesse tipo de harmonia temos pouco contraste. Aqui nessa harmonia, as cores a gente pode até chamar, não sei se vocês já ouviram falar, sobre tons pastéis. Os tons pastéis são cores com menos contraste, então ela não é uma cor nítida, é uma cor pura. Ela é uma cor como se fosse diluída, vamos dizer assim, para a gente colocar em termos que a gente entenda, sabe? Então, a harmonia cromática faz uso dessas cores, cores de baixa saturação, tá? E temos a harmonia monocromática. A harmonia monocromática tem como base o uso de tons de um mesmo matiz ou de matizes próximos. Lembra que eu falei ontem de matiz lá, aquele gráficozinho que a gente mostrou? E a matiz é como se fossem as cores. Então aqui tem como base o uso de tons de um mesmo matiz, ou seja, tipo, como se usasse só uma cor ou cores próximas a essa cor. Por exemplo, aqui no caso, a cor azul. Ela utiliza a cor azul e as cores próximas às cores azuis. Por exemplo, os outros tons de azuis, por exemplo. O efeito de contraste cromático é menor, mas pode ser ampliado ao utilizarmos tons contrastantes. Beleza? Agora temos a harmonia análoga. A harmonia análoga baseia-se nas cores vizinhas no círculo de cores, ou nas famílias de cores, vermelhos, amarelos, azuis. E aqui incluímos as tonalidades das cores. Da mesma forma que na harmonia monocromática, o contraste entre matizes é reduzido. Então, a gente já aprendeu ontem os que é as cores análogas, né? E aqui a gente tem um exemplo, uma obra só usando cores análogas, né? Aquelas cores vizinhas umas às outras. Então, são cores bem próximas aí no círculo cromático. Temos agora a harmonia complementar. A gente tem a harmonia complementar direta e a harmonia complementar indireta. Bora entender primeiro aqui a direta. A harmonia complementar, obtida pelas cores complementares diretas, vocês lembram das cores complementares? São as cores opostas ao círculo cromático, certo? Então, a harmonia complementar, obtida pelas cores complementares diretas, incluindo suas variações tonais e de saturação, essa harmonia produz um forte contraste que pode ser minimizado pelo uso de tonalidades clareadas ou escurecidas. Tá. E essa é a harmonia complementar direta. No caso, ela usa aí essa questão das cores complementares diretas, né? Que no caso é essa, por exemplo, de frente uma para outra, vamos colocar assim, né? E a harmonia complementar indireta é aquela obtida pelas cores complementares indiretas, incluindo suas variações tonais e de saturação. Nesse caso, as cores complementares são análogas. Então, vamos colocar assim para entender. Por exemplo, a cor complementar, quer dizer, oposta do amarelo, vamos colocar é o azul. Nesse ponto aqui é o azul, né? A cor aqui, cadê que a gente pode ver? Ah, tá aqui. Não, mas aqui a gente dá para ver. A cor complementar do amarelo é o azul. E no caso de complementar indiretamente, vamos colocar assim, são as complementares do azul que é complementado amarelo. Por exemplo, o azul é complementado amarelo. Na harmonia complementar indireta, a gente usa os vizinhos do azul. Vamos colocar assim, os análogos do azul, que é o contraste do amarelo. E assim por diante. Se eu pegar, sei lá, tem o amarelo, se eu pegar o azul, o vermelho, por exemplo, é a mesma coisa. Então, se o contraste do azul for o verde, por exemplo. Não, cadê esse exemplo aqui? Tá. Aqui, a cor complementar do laranja. Esse azul aqui. Qual vai ser a cor complementar indireta? Vai ser as análogas desse azul, certo? Então, eu acho que deu para entender essa questão aí, né?
E também temos a harmonia complementar dupla. A harmonia complementar dupla é a que resulta da utilização de dois pares de cores complementares, o que provoca um contraste menor do que na harmonia complementar simples. Essa harmonia é composta por dois tipos principais: a harmonia quadrada, que é essa primeira aqui, e a harmonia retangular. A harmonia quadrada, formada por um conjunto de dois pares de cores complementares, em que a combinação de quatro cores forma um quadrado. E a harmonia retangular é formada por dois pares de cores complementares. É menos intensa do que o tipo anterior, pois as cores complementares são análogas. As diversas formas de harmonizar as cores que apresentamos aqui são esquemas que nos auxiliam, né, a criar suas combinações e não podem ser vistas como regras rígidas. A escolha de cores vai depender, em última instância, da sensibilidade e da experiência do criador da composição. Então, aqui eu apresentei para vocês aqui essas formas, né, de harmonia, mas não leve como uma regra que vocês, se vocês não seguirem, vai ter tudo errado. Não. Como a gente falou, né, tudo depende da sua intenção. O que você quer passar para o seu trabalho. Então, você vai criar a sua harmonia. Essa daqui não é uma regra rígida que você não possa sair dela, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre as cores. E agora a gente vai ver lá a técnica, vamos dizer assim, que eu vou mostrar para vocês aí, que vai facilitar muito para vocês desenharem. Então, a técnica que a gente vai falar é sobre decalque. O decalque, primeiro dar uma explicada aqui para vocês, o decalque nada mais é do que você pegar uma foto e se basear por ela para você desenhar. Todos os exemplos que eu dei nas aulas são para você desenvolver seu traço, para você desenhar sem precisar disso que a gente vai fazer hoje. Mas, vamos dizer assim, na emergência, a gente pode usar esse aqui, que é uma maneira bem fácil, todo mundo consegue desenhar a partir dessa maneira. E a gente começa partindo de imprimir o motivo. O desenho que a gente quer fazer. Vou voltar aqui um pouquinho pra gente ver o desenho que eu escolhi. Eu escolhi aqui o cachorrinho. Vocês vão poder desenhar o cachorro de vocês aí, hein? Quero ver essas obras aí. E você pega e imprime essa foto. Você pode ajustar a foto e também ampliar ou deixar menor, enfim, você ajusta para poder imprimir, para deixar do tamanho que você quer representar, né? Que se já que é para facilitar, vamos facilitar bacana, então. E aí você imprime, pode ser colorido, preto e branco, tanto faz. O que vai importar é você identificar as linhas do motivo que você vai desenhar, no caso aqui do cachorrinho, né? Pode ser uma pessoa, qualquer coisa que você queira desenhar, você consegue fazer a partir desse princípio. Então você pega, imprime. Se você não quiser imprimir, também tem vamos dizer assim, uma tática que eu uso, por exemplo, é que eu abro a imagem que eu quero no computador, eu aumento bem o brilho e coloco uma folha fina, por exemplo, uma folha de papel normal por cima do computador e eu desenho. Claro que a gente não pode apertar o lápis por causa da tela, né? Mas dá pra gente já ter pelo menos os primeiros traços do desenho. E aqui, no caso, eu imprimi. E é mais fácil de vocês fazerem assim como eu estou fazendo. Por isso que eu mostrei essa técnica que se chama decalque. Então, se vocês tiverem papel carbono, aqui a gente vai precisar. Pega aí a folha que vocês querem, onde vocês vão desenhar. Como não tem papel carbono, também essa é uma das formas de substituir o papel carbono, é passar o lápis em toda essa costa do desenho aí, né? Que pegue aí todo o desenho, tem que ver se dá todo o desenho, porque é o grafite que vai passar pro papel. Aí eu preguei com fita
para que o desenho não fique escorregando e corra o risco de a gente errar. E aí eu peguei uma caneta e fui delimitando. Aqui nesse desenho eu já tinha feito, na verdade, só que o vídeo não salvou e aí eu tô fazendo de novo para vocês verem aqui. Mas eu já fiz e o resultado eu vou colocar lá no meu Instagram. E aí você vai contornando o desenho, simplesmente as linhas mais importantes, você vai contornando todo o desenho. E aí quando você tirar, o papel, ele vai ter passado o desenho por causa do grafite que a gente passou atrás. É o mesmo princípio do papel carbono, se vocês tiverem e quiserem usar, ok? E aí a gente vai usar o grafite em pó. Eu já ensinei também como é que tira o grafite em pó, né? Pra quem não tem aí. Eu não tenho, por exemplo, grafite em pó. A gente já encontra nas lojas de grafite em pó, mas como a gente não tem, a gente rala o lapinho aí e a gente vai usar o esfuminho. A gente vai usar o esfuminho para desenhar, tá? Fazer aí os pontos básicos, a coloração, a primeira coloração básica aí, a gente vai ver que a gente vai colocando os traços. Eu tinha feito as duas perninhas para vocês verem como foi que a gente iniciou. Só que o vídeo não salvou e aí perdeu. Não ficou salvo essa parte inicial que eu mostrei os materiais. Os materiais são os de sempre, é os fuminhos, o lápis HB. Não, HB não, né? Eu usei a caneta, na verdade, para fazer o decalque. Se vocês quiserem contornar logo o desenho com um lápis aí, um 3B ou 2B, fiquem à vontade, mas eu preferi começar pela parte já de dar o tom, pelos tons, né? E depois eu vou contornando aos poucos. Eu vou dando o tom e vou contornando, porque aí depois eu posso ir ajeitando, tá? Então aí eu comecei a dar aí, fazer os tons. Você pode também, vamos dizer assim, sujar com o esfuminho todo o desenho só de um tom e depois ir acrescentando e apagando. Só que aqui eu já fui, já onde é mais contraste eu já fui acrescentando mais, onde era menos eu fui acrescentando menos. E aí eu já fui fazendo já esses tons. É claro que o desenho é uma construção, tá? Então, no começo às vezes até parece que não vai dar certo, parece que tá feio. Mas como é uma construção, a gente vai aos poucos aí dando sombra, dando luz, acentuando os traços. E eu acho não, eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo a minha aula agora vão ser capazes de reproduzir a partir do decalque qualquer desenho. Porque depois é só ir observando a foto e vendo. Por exemplo, eu estou desenhando, mas eu estou observando a foto de referência, ok? Então, eu vou vendo as áreas onde são mais escuros, onde são mais claros. Aqui, nesse desenho, a gente não aprende, por exemplo, a ter aquela visão, por exemplo, das formas do desenho que a gente tem que... Então, gente, o vídeo cortou, tá? Tô tendo alguns probleminhas técnicos, mas nada que a gente não possa superar, tá? Então, complementei aqui essa parte, aqui já é o desenho pronto, tá? Tá lá no meu Instagram. E aí eu fiz aqui alguns detalhezinhos só de uma pelagem, porque aqui o pescocinho dela era mais peludo e tinha alguns pelinhos pra fora. Mas eu não caprichei tanto assim na perfeição, tá? Você vê que os traços são bem aparentes mesmo. Mas se você quiser um desenho bem realista, você capricha aí, tá? Mas no meu caso não, então eu gosto de deixar as marcas do material que eu tô usando no desenho, tá? Pra diferenciar aí. Então, eu usei uma caneta aqui que é uma... Se chama assim, que é uma caneta em gel. Eu acho que, se não me engano, é Uniball. E eu fiz
esse pontinho de luz aqui no olho dela. Esse daqui eu apenas deixei de pintar, mas esse outro, como eu pintei por completo, eu tive que fazer esses pinguinhos com a caneta. E talvez eu deixe alguma coisa passar, porque o vídeo apagou de novo, né, a parte. Mas é isso que eu tenho pra falar sobre o desenho, tá? A técnica do decalque, eu sei que vocês vão conseguir desenhar a partir dele. Se você quiser um acabamento mais realista, você trabalha melhor no desenho. Eu demorei 1h30 pra fazer esse desenho, então, quanto mais detalhes, mais horas de trabalho, ou dias, semanas, quem sabe, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje, tá? Amanhã tem aula ao vivo, não esqueça, às 8 horas. Amanhã a gente vai falar desse módulo que se encerrou, do primeiro e segundo módulo. E já vai falar um pouquinho sobre o terceiro módulo, tá? Então é importante a participação de vocês. Eu aguardo vocês amanhã. Obrigado por assistir os meus vídeos. Obrigado por participar das aulas. E é isso. Até a próxima.